Boa noite, povo de Deus, boa noite, arautos do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um Sola Escritura, live 36, tá? Essa live que nós fazemos aí de domingo a quinta-feira, sempre por volta aí das 9h30 da noite, buscando fazer o nosso plano de leitura anual, buscando ler, meditar, estudar a palavra de Deus, tá? E tentar extrair aí aplicações para a nossa vida. Nós durante o mês de janeiro terminamos em Gênesis em janeiro, começamos Êxodo em fevereiro mais ou menos, e estamos aqui dando continuidade. Hoje estaremos lendo e meditando aí em Êxodo capítulo 14, tá? Lucilene, seja bem-vinda. Esposa Mábia, esposa, seja bem-vinda, Deus abençoe, tá? Toquem aí no coraçãozinho. Sei que domingo é o dia meio complicado, tem culto nas igrejas, às vezes o pessoal tá chegando ainda dos cultos ainda, tá? Em casa, mas aqueles que já estão com costume aí, sabem que tem a live, vão estar aparecendo no decorrer, tá? Minha mãe acabou de me ligar. Não precisa ligar pra mim não, mãe, tá? Basta só assistir mesmo, viu? Se você ligar vai acabar atrapalhando a live. Mãe acabou de tentar aqui, por isso dessa interrupção aí. Deixa eu só colocar aqui no WhatsApp que nós estamos ao vivo, para que outras pessoas possam saber, né? E estar aqui conosco ao vivo. Deixa eu escrever aqui. Bacana. Ok. O pessoal agora já vai saber. Ok, fica mais fácil o pessoal entrar. Boa noite. Opa. Boa noite, Wagner. Boa noite, Laurina. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos estar orando aqui, apresentando esta live e dando início à nossa leitura anual. Olha aí minha mãe chegando aí, tá vendo? Mãe, você não precisa ligar pra mim não, mãe. Eita Jesus, vamos orar e pedir a Deus que tome a primazia e venha assim nos guiar, nos abençoar, para que possamos aprender um pouco mais da sua palavra nessa noite. Oremos. Pai amado, venhamos neste momento, Deus, lhe render graças por mais esta rica oportunidade. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Venho aqui apresentar humildemente este momento de live, venho apresentar cada um daqueles que estão aqui presentes, aqueles que vão entrar, daqueles que vão assistir a live no decorrer do dia de amanhã. Que o Senhor venha estar abençoando cada um de maneira especial aí, quebrantando seus corações, trazendo à tona aquilo que lhe desagrada, para que tenhamos a oportunidade de arrependimento, Senhor, para que possamos dar lugar para transformação, mudança, que o Senhor venha ter misericórdia de nós pecadores, venha assim nos capacitar a vivermos em santidade, de maneira a honrar, exaltar e glorificar teu santo nome. Vá assim nos abençoando nessa noite, é no nome de Jesus que oro, e todos dizem amém. Amém, gente? Glórias ao Senhor. Nós vamos estar meditando hoje em Êxodo capítulo 14, tá? A gente já leu todo o livro de Gênesis, são 51 capítulos, e estamos agora em Êxodo capítulo 14. As pragas do Egito nós já estudamos todas, tá? E hoje nós vamos falar a respeito da abertura do Mar Vermelho, tá? Está no capítulo 14 este acontecimento em Êxodo, tá bom? Para você que está aí pela primeira vez, estamos fazendo o nosso plano de leitura anual aqui, tá? Lendo em média 2 a 1 capítulo por dia. Se os capítulos forem pequenos, a gente faz 2, se eles forem grandes, a gente faz 1, tá? A gente começou com 5 por dia, fazendo em meia hora, e a gente viu que estava impossível de meditar em 5 capítulos, foi reduzindo, e estamos atualmente com quase 1. Eu acho que vai parar no 1 aí, tá? Possivelmente, principalmente daqui a algumas semanas, talvez o meu tempo vá se estreitar um pouco mais, a gente fique só continuamente por um capítulo de domingo a quinta-feira às meia-noite, ou às 9h30. Meia-noite era o Primícias do Senhor que eu fazia antigamente.
Vamos à leitura do capítulo 14, seu verso 1. Está escrito assim: o Senhor disse a Moisés, verso 1, verso 2: ordene aos israelitas que deem a volta e acampem em Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem ali à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. Verso 3: o faraó pensará: os israelitas estão vagando perdidos, prisioneiros do deserto. Isso é Deus falando ali para Moisés, daquilo que faraó pensaria quando soubesse e visse ali que o pessoal não tinha atravessado o mar, né? Estava ali no meio do deserto. Verso 4: mais uma vez endurecerei o coração de faraó. A gente já viu no capítulo antes, né? Nos capítulos iniciais ali, 12, 11, 10, 9, que faraó resistiu, não permitiu o povo sair. E aí na 7ª vez, depois da 7ª vez que faraó resiste à saída do povo de Israel do Egito para adorar a Deus no deserto, Deus começa a endurecer o coração de faraó, tá? E a partir dessa 7ª, a partir da 8ª vez ali, Deus já não permitiu mais que faraó fosse quebrantado. Aí Deus mesmo começou a endurecer o coração de faraó e usou todo este contexto que estava passando ali para mandar todas as pragas, para que assim o povo do Egito e as nações ao redor do Egito, ali naquela região, soubessem o que tinha acontecido no Egito e o Deus de Israel fosse exaltado e conhecido novamente, porque ele praticamente tinha sido esquecido, tá? A gente percebeu ali que se passou em torno de 2.300 anos desde a criação, segundo a Bíblia, tá? Segundo a Bíblia, desde a criação do mundo. E todos os descendentes ali de Noé, de Sem, Jafé ali, Cão, os descendentes dos filhos de Noé, infelizmente se apartaram. Deus escolheu Abraão, e de Abraão veio Isaac, veio Jacó, que se tornou Israel. Israel teve 12 filhos aí, né? Esses filhos deram origem às 12 tribos aí de Israel, que é esta comunidade agora que está sendo liberta. Então, esta era a única comunidade, aparentemente, no mundo, naquela época, que adorava o Deus único e verdadeiro, o único Deus que existe. Todas as demais nações, descendentes claramente de Noé, porque foi o único sobrevivente ali do dilúvio, foi a família dele, todas as demais ali tinham se desviado, tinham começado a adorar a deuses que eles mesmos criaram de uma certa maneira, tá? Então Deus estava usando agora o Egito, punindo o Egito, exercendo juízo sobre o Egito, mas para que o nome dele viesse a ser novamente conhecido entre as nações pagãs e elas pudessem ver que existe um único só Deus verdadeiro que é sobre tudo. Tanto é que nenhum dos deuses do Egito conseguiu impedir a ação do Deus de Israel, tá? Se esses deuses existem, são tão poderosos, porque eles não conseguiram impedir a ação das pragas ali do Deus da Bíblia, do Deus de Israel, do Deus cristão atualmente nosso aqui. Por que não impediu? Porque eles não são deuses verdadeiros, porque só existe um único Deus, tá? Então, verso 4 ele fala: mais uma vez endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Planejei tudo isso. Aqui a gente percebe que Deus está sobre o controle de todas as coisas. Faraó vai perseguir vocês, mas eu planejei tudo isso para mostrar minha glória por meio de Faraó e de todo o seu exército. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Tá vendo? Este é o propósito, este é o motivo principal pelo qual Deus está usando ali a comunidade de Israel. Ele está os usando para que o nome dele venha a ser glorificado, para que ele venha ficar em evidência novamente ali naquele contexto histórico. E os israelitas assim fizeram, tá? Deus, que como a gente percebe, está no controle de todas as coisas aqui. Por mais estranho que tudo possa estar acontecendo às vezes na nossa própria vida, né? Se a gente estiver andando em conformidade com a vontade de Deus,
ele vai estar usando todas essas situações estranhas e esquisitas para louvor e glória do seu próprio nome, tá? Então a gente não deve se desesperar. Se formos cristãos fiéis e estivermos vivendo em comunhão e intimidade com Deus de verdade, né? Sem viver na prática do pecado de maneira ativa, buscando pecar, mas a gente viver em arrependimento, buscando nos humilhar, nos submeter diante da vontade de Deus, da soberania de Deus, tentando buscar a face dele, ter uma intimidade através da oração, jejum, meditação, prática da sua palavra, realmente sermos servos de Deus. Às vezes situações difíceis vêm sobre nossa vida e Deus usa essas situações para nos aperfeiçoar. Não devemos nos desesperar, tá? Por pior que sejam essas situações, se estamos em obediência, Deus pode transformar e usar essas situações a nosso favor. Verso 5. Quando o rei do Egito soube que o povo de Israel havia fugido, ele e seus oficiais mudaram de ideia. O que fizemos? Eu falei isso com vocês na live passada, acho que foi a live passada. Eu falei assim, gente, depois da praga dos primogênitos, da morte dos primogênitos, como é que o povo do Egito deixou o povo de Israel sair de lá vivo? Imagina, todos os primogênitos, todos os filhos ali mais velhos das suas famílias, todos morreram. E aí, em vez do povo se revoltar contra os israelitas e os matar, o que é que eles fizeram? Eles permitiram o povo sair e o povo israelita pediu ainda peças de ouro, peças de prata, roupas, tecidos. E os egípcios deram tudo isso para eles e ainda saíram ricos, né? Saíram ricos ali do Egito, tá? Mas a gente vai ver lá no capítulo 11 para o 12 que a Bíblia fala que Deus deu graça. Deus deu graça aos olhos dos egípcios. Então, eles ficaram meio que, vamos dizer, hipnotizados, né? Deus deu graça a seus olhos e eles acabaram ficando favoráveis aos israelitas. Ao invés de os perseguir, eles os abençoaram, tá? Dando liberdade, dando riqueza ali e permitindo que eles saíssem ali sem problema. Oi, Kate, Deus abençoe, a paz do Senhor. Saindo ali sem problema, tá? Mas a gente vê que lá em Provérbios 16, verso 7 está escrito: quando a vida de uma pessoa agrada ao Senhor, até seus inimigos vivem em paz com ela. O Senhor faz com que seus inimigos vivam em paz com ela, tá? Se a vida de uma pessoa agrada ao Senhor, o próprio Deus faz com que seus inimigos vivam em paz com ela. Então o que aconteceu foi mais ou menos isso ali, né? O povo estava sendo obediente, submisso à vontade de Deus, de ir adorá-lo no deserto, e Deus ali deu graça aos olhos dos egípcios, e assim eles permitiram que eles saíssem, cumprindo o que está em Provérbios 16, verso 7. Vamos continuar lendo, verso 6 agora. Êxodo 14, verso 6. Então o faraó mandou preparar sua carruagem e convocou suas tropas. Levou consigo 600 dos melhores carros de guerra, além das demais carruagens de batalha do Egito, cada uma com seu comandante. Verso 7. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, para que ele perseguisse os israelitas, que haviam partido triunfantemente. Novamente a Bíblia menciona que Deus está ali endurecendo o coração, fazendo com que assim o faraó perseguisse o povo de Deus. Neide, seja bem-vindo, Deus abençoe sua vida, tá? Por que Deus está endurecendo aí o coração de faraó neste momento, já que eles já estavam livres, né? Deus queria exercer sobre faraó o juízo dele, tá? A gente sabe que lá em Hebreus capítulo 10, verso 31 fala que horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. E Deus iria exercer juízo sobre faraó, tá? Por isso que estava endurecendo ali. Verso 8.
Os egípcios os perseguiram. André, chegou! Deus abençoe sua vida. Os egípcios os perseguiram com todas as forças do exército. Os egípcios os perseguiram com todas as forças do exército do faraó. Todos os seus cavalos e carros de guerra, cavaleiros e tropas, e os alcançaram no acampamento em Pi-Hahirote, à beira do mar, em frente a Baal-Zephon. Então, Deus endureceu o coração de Faraó e dos egípcios. Eles se organizaram e saíram para matar ou tentar recuperar os israelitas como escravos novamente, né? E Deus queria exercer juízo ali sobre Faraó. Queria ainda continuar ali manifestando o poder dele e dessa maneira exaltando o seu próprio nome para se tornar conhecido entre as nações ali ao derredor do Egito, tá? Verso 9: quando o Faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor. Paz, estava resolvendo umas coisas, por isso o atraso. Amém, amém, André. Deus abençoe sua vida. Kátia, seja muito bem-vinda, Deus abençoe. Tá? Aqui a gente pode tirar um aprendizado que quando estamos passando por momentos de dificuldade, naturalmente nós buscamos mais ao Senhor, tá? Por isso Deus nos leva às vezes para os vales da sombra da morte, para o buscarmos com mais intensidade, tá bom? Até mesmo os mais íntimos de Deus passam por essas provas. E na realidade, quanto mais próximos e íntimos somos do Senhor, maiores são as provas que passamos, tá? Para que possamos ser mais aperfeiçoados, ou para que Deus use todo o contexto da situação para que o nome dele venha a ser glorificado, para que através do nosso testemunho em meio à tempestade, a nossa tranquilidade, a nossa paz que excede todo o entendimento, venha ficar palpável, visível diante dos incrédulos, dos ímpios, daqueles que estão de fora, olhando a nossa serenidade em meio à tribulação, tá? Então Deus permite vales na vida dos seus servos para glorificar o nome dele e para ficar mais evidente o testemunho da intimidade, da confiança, da dependência que o servo fiel tem do seu Deus, ao qual ele representa na sociedade, tá? E em última análise, Deus permite essas dificuldades para nos aperfeiçoar, para que possamos exercitar a fé, possamos assim colocar a prova aí nesse sentido, para que possamos estreitar nosso relacionamento, a nossa intimidade com Deus, tá bom? Jesus disse: todo ramo que está em mim que não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais frutos, tá? Tá lá em João 15:2. Então, o ramo que não dá fruto, ele corta. Mas o ramo que dá fruto, ele poda. E o ato de podar, de cortar, você tá entendendo? É um ato que machuca, que passa por dor, passa por problema, tá? Por tribulação. Esse corte aí, imagina aí lá o talo lá da videira e de repente você passa ali uma faca cortando ali, podando ela ali. A seiva vai sair dos lugares onde foi cortada ali os ramozinhos que estavam nelas ali, vai ser podada. Da mesma forma a gente passa por poda. Deus nos poda para que a gente dê mais fruto. E o ato de podar é disciplina, tá? Deus usa as situações, as circunstâncias da vida para sermos aperfeiçoados, para que possamos crescer, amadurecer cada vez mais, ter uma intimidade maior e possamos dar um fruto cada vez mais visível, né? Um fruto que glorifique e exalte o nome do Senhor. Lúcia, seja bem-vinda, Deus abençoe sua vida. Então, e disseram a Moisés: por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? O povo já começou a murmurar aqui. A gente vai ver que murmuração vai ser um problema com esse povo enquanto eles estiverem no deserto, tá? A gente vai aprender a respeito disso quando a gente estiver lendo aí Números, você fala bastante sobre isso aí, tá? Depois de terminar aí Êxodo, vem Números, vem Levítico, né? Depois Números, Levítico. Depois Êxodo, vem Números, vem Levítico. Depois Números, Levítico. Depois Êxodo, vem Números, vem Levítico. Depois Números, Levítico. Depois Êxodo, vem Números, vem Levítico. Depois Números, Levítico. Depois Êxodo, vem Números, vem Levítico. Depois Números, Levítico. Depois Números, Levítico. Depois Êxodo, vem Números, vem Levítico. Depois Números, Levítico. Depois Números, Levítico. Depois Êxodo, vem Números, vem Levítico. Depois Números, Levítico. Depois Êxodo, vem Números, vem Levítico. Depois Números, Levítico. Depois Êxodo, vem Números, vem Levítico. Depois Números,
Ó, tô perdendo a sequência. Depois de terminar Êxodo, eu acho que vem Levítico, depois vem Números. Só confirmar aqui. A gente está lendo. Isso, Êxodo, Levítico, Números e depois Deuteronômio. Então, lá em Números a gente vai ver essa tanta de murmuração aí que o povo faz, infelizmente, ali por não confiar, por não ter um relacionamento ainda com Deus, mesmo depois de Deus ter feito tantas pragas, eles acabam ali não lembrando, não recordando nem do livramento que Deus deu aí no mar Vermelho. Eles não se recordam e ficam murmurando o tempo todo, e por causa disso eles acabam ficando no deserto. A gente vai ver isso à medida que a gente estiver lendo aí a Bíblia. Então, verso 12: quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria, dissemos: deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios, afinal é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. É melhor ser escravo no Egito do que ser um cadáver no deserto. Amados, o que você acha que é melhor? Me responda aí, em nome de Jesus. É melhor ser escravo do mundo, do pecado, do diabo, do que morrer neste mundo? É melhor continuar vivo e desobediente a Deus do que permanecer obediente e morrer? O que é melhor? Para eles era melhor voltar para o Egito, continuar lá na escravidão, né? Só que a gente, quando traz para os nossos dias, a gente sabe que Egito significa mundo, né? Significa pecado, significa distante de Deus. Na realidade, o melhor é morrer no deserto, tá? Sendo fiel ao Senhor, é o que muitos de nossos irmãos têm passado, tá? Lá no Oriente Médio, em alguns países aí, onde a pregação do Evangelho é proibida, onde muçulmanos entram nas casas, matam os familiares ali, tudo. E muitos dos nossos irmãos têm sofrido perseguição, muitos dos nossos irmãos têm sido mortos aí em países onde o Evangelho é proibido de ser pregado, tá? E eles estão preferindo morrer do que retroceder e continuar escravo aí do mundo, do pecado, de Satanás. Verso 13: Moisés, porém, disse: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. Daqui você percebe que Moisés estava promovendo ali entre eles a perseverança. Perseverança é o ato de permanecer caminhando em direção a Deus, não retroceder, não olhar para trás, sempre olhar para frente, tá? E deixar as coisas que estão para trás, deixa lá atrás, e olha para Jesus e vai em direção a Cristo, tá? Então a perseverança é um dos maiores sinais, evidências da salvação de uma pessoa, do seu relacionamento e da sua intimidade com Deus. O salvo não retrocede, o salvo não sente saudade, não retorna, não olha para trás. Jesus falou: qualquer um que lança a mão do arado e olha para trás, não está apto para entrar no reino de Deus. Se você se rendeu a Cristo, mas sente falta dos prazeres do mundo, você ainda não está apto para entrar no reino de Deus. A sua decisão, a sua entrega não foi completa, não foi total, tá? E se em algum momento na sua vida você acaba saindo dos caminhos do Senhor, acaba deixando de frequentar a igreja e volta para aquela vida louca que acontecia lá no mundão, é porque seu coração sempre esteve lá, né? Não houve conversão de verdade, tá? Verso 14: o próprio Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Por que vocês estão aí gritando? Andem, marchem, tá? Deus já tinha chamado esse povo aí de exército pelo menos umas 2 vezes antes, tá?
Lá em Êxodo capítulo 12, verso 51, Deus falou: naquele mesmo dia o Senhor tirou os israelitas da terra do Egito como um exército. Lá em Êxodo 13, 18 está escrito: por isso Deus fez o povo dar a volta pelo deserto rumo ao Mar Vermelho. Assim os israelitas saíram do Egito como um exército preparado para marchar. Tá? Deus está tratando esse povo e está olhando para esse povo como se eles fossem um exército, tá bom? E por isso que ele fala: diga ao povo que marche. Da mesma forma, nós somos vistos como soldados de Cristo. Paulo escreveu lá em 2 Timóteo capítulo 2, verso 3 a 5, Paulo escreveu: suporte comigo o sofrimento, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse não poderia agradar o oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras, tá? E geralmente todo soldado é submisso aos oficiais que são superiores a ele e respeitam as regras dos regimentos aos quais eles fazem parte, tá? Os soldados são submissos, são obedientes e buscam seguir as regras. Dessa forma, Deus também nos vê como soldados de Cristo. E Deus estava olhando ali para aquele povo como um exército, porque Deus iria usar aquele povo como instrumento nas mãos deles para exercer juízo sobre as nações da terra de Canaã. Tá? Deus iria usar o povo de Israel para matar, literalmente matar mesmo, todas as nações ali idólatras que estavam em Canaã, para que eles pudessem assim habitar naquela terra que Deus havia prometido para Abraão, Isaque e Jacó. Os pecados dos cananeus já havia atingido o seu limite, e Deus ia usar Israel como instrumento para punir, exercer juízo sobre as nações pagãs que estavam ocupando a terra que seria de Israel. Amém, amados? Estão entendendo aí o contexto? É por isso que Deus chama eles de exército. Verso 16. Elizabeth, seja bem-vinda. Lu, seja bem-vinda. Graça, Barros, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Verso 16. Tome sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar, em terra seca. Verso 17. Endurecerei o coração dos egípcios. Novamente. Novamente Deus fala: endurecerei o coração dos egípcios, e eles virão atrás de vocês. Mostrarei minha glória por meio do faraó e de suas tropas, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Mostrarei a minha glória. É aquele foco que eu falei com vocês sobre Deus estar fazendo tudo isso para exaltar o nome dele em meio às nações ali ao redor do Egito. Verso 18. Quando minha glória se manifestar por meio do faraó e de seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o Egito haverá e saberá que eu sou o Senhor, que há apenas um único Deus verdadeiro. Deus vai estar ali exercendo o seu juízo e um julgamento final sobre o povo ali, sobre Faraó e seus oficiais, tá? Da mesma forma, nos últimos tempos, Deus vai exercer juízo. Lá em Apocalipse capítulo 19, verso 1 e 2 fala: e depois dessas coisas ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são seus juízos. Verdadeiros e justos são seus juízos, e Deus estava fazendo juízo ali com o faraó naquele instante, tá? Todo mundo vai reconhecer que justos e verdadeiros são os juízos de Deus. Deus não faz nada injusto, nada errado. Deus faz na medida certa, de acordo com a sua própria justiça. Amém? O seu caráter. Verso 19. Então o anjo de Deus que ia adiante do acampamento de Israel se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar e foi para a retaguarda.
E aqui a gente descobre que Deus havia enviado um anjo para proteger Israel. Ele estava adiante, ele estava à frente, mas vindo perigo pela parte de trás, ele saiu da parte da frente e foi para a parte de trás. E lá em Salmos lá em Salmos 34, verso 7, a gente descobre que o anjo do Senhor é um guardião e ele se acampa, né, ao nosso derredor, tá? Ele cerca e defende aqueles que temem a Deus. É daí que vem a tradição, né, da existência do tal do anjo da guarda, tá? Porque a própria Bíblia dá a entender que temos anjos protetores de uma certa maneira. Os anjos estão aqui para ministrar aos eleitos, aos coeleitos, aos coherdeiros aí com Cristo, que somos nós os salvos. Os anjos estão aí para ministrar nosso favor segundo a vontade de Deus, tá? E a gente vê aqui um anjo protegendo Israel. Da mesma forma, Deus tem usado e usa anjos. Às vezes eles até se materializam, como acontecia no Antigo Testamento, como aconteceu no Novo Testamento com Pedro, que o anjo libertou ele ali da prisão, chamou ele, tirou ele da prisão, tá? Poucas pessoas têm o privilégio e a oportunidade de verem e interagirem com o anjo fisicamente falando. Às vezes elas têm como oportunidade de visão. Deus abre a visão espiritual da pessoa e ela vê o anjo. Mas poucos têm oportunidade de interagir fisicamente no mundo físico mesmo. Poucos têm essa oportunidade, tá? Verso 20. A gente está quase não, falta um pouquinho ainda. Tá vendo, gente? Não tem condição da gente fazer mais do que um capítulo por live. É muita coisa, Jesus. É muita coisa. E aqui, de certa forma, eu estou falando, estou lendo, estou explicando, não estou parando muito para perguntar para vocês, né? Fazer perguntas e tudo. Você imagina se eu fosse parar, né? Toda hora. Verso 20, vamos continuar lendo. E ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. Então o anjo e a nuvem foram para trás, entre o exército e o acampamento de Israel. Eles ficaram no meio aqui, o anjo e a nuvem. Aquela nuvem que acompanhava Israel durante o dia, para que o sol assim não os queimasse. E durante a noite, para que eles não morressem de frio, né? Durante o dia ela era uma nuvem normal ali, que cobria o sol, e durante a noite era uma coluna de fogo que aquecia toda ali a região ali onde ela estava, para que o povo de Israel não sentisse frio. Olha que cuidado que Deus tinha com o povo ali, né? E mesmo assim o povo vai murmurar lá na frente, tá? Vocês vão ver. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite. Então, durante toda aquela noite ali, a nuvem fez separação ali entre os egípcios e os israelitas, tá? Ela se tornou uma barreira. Ela era escuridão para os egípcios e ela emanava luz na direção de Israel para iluminar o caminho. Vani, seja muito bem-vinda. Deus abençoe a sua vida. Boa noite, graça e paz. Amém. Verso 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento leste o Senhor abriu o caminho no meio do mar. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma parede de água de cada lado. Então Deus soprou e o mar se abriu. E ficou uma parede de um lado, outra parede do outro, e o povo caminhou no meio. Tá? Ficou assim, águas para cima ali, paradas, e o povo pôde caminhar no meio, tá? Entre essas paredes de água. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerras e cavaleiros, perseguiram o povo até o meio do mar. Então o povo entrou no mar, começou a andar, e aí os egípcios, pela parte da manhã, conseguiu adentrar ali o mar também. Mas pouco antes de amanhecer, do alto da coluna de fogo, porque
já estava amanhecendo, e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e causou grande confusão entre eles. Deus começou a agir agora de forma sobrenatural no exército de Faraó que estava perseguindo. O exército entrou no meio das colunas de água e Deus dificultou a sua caminhada, a sua progressão. A gente vai ver que Deus causou confusão no meio do exército. Verso 25. Deus travou as rodas dos carros, tá vendo? Que Deus dificultou a progressão. Deus travou as rodas dos carros, dificultando sua condução. Fujamos daqui, para longe do povo de Israel, gritavam os egípcios. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Eles perceberam a ação de Deus, a ação sobrenatural de Deus, não só por causa das águas que estavam abertas e o povo passando no meio, mas porque eles estavam tentando aproximar, tentando correr para chegar, e Deus estava dificultando a locomoção deles. Eles estavam andando como se fosse em câmera lenta, tá? As rodas dos carros estavam ficando pesadas e não estavam rodando, e eles tentando ir, mas não saía do lugar, e eles perceberam que havia uma ação sobrenatural de Deus naquele momento. Lá em Isaías, está escrito, lá em Isaías 43, 13, está escrito: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem o impedirá? Oliveira, seja bem-vinda. Rosimeire, Fátima, Priscila, Deus abençoe a vida de cada um de vocês por aí, tá? Agindo eu, quem o impedirá? E era isso que Deus estava fazendo. Deus estava agindo, tá? Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar outra vez, e as águas correrão fortemente de volta ao seu lugar e cobrirão os egípcios, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Assim, ao amanhecer, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e as águas voltaram fortemente ao seu lugar. Quando os egípcios tentaram escapar, foram de encontro às águas, e o Senhor os arrastou para dentro do mar. As águas voltaram, verso 28, e cobriram todos os carros de guerra e cavaleiros, todo o exército de Faraó. Nenhum dos egípcios que havia perseguido os israelitas até o meio do mar sobreviveu. E ali Deus matou todos, inclusive Faraó no meio. Tá? Aqui Deus exerceu o seu juízo. O juízo aqui foi feito através da água. Mas sabemos que o juízo final vai vir através do quê? O juízo final que irá acontecer no futuro, quando Jesus voltar, vai ser através do quê? Me responda aí, por favor. Deus exerceu juízo no passado, no dilúvio, com água. E aqui usou novamente água aqui, né? Para exercer juízo sobre Faraó e o Egito. Mas no futuro Deus não vai usar água. Deus vai usar o quê? Isso aqui aponta para um julgamento futuro, gente. Tá? Isso, André. Fogo. Tá? Deus vai usar fogo. Não vai ser água, vai ser fogo. Deus prometeu que não exerceria mais juízo sobre toda a terra com água, mas seria com fogo. Está lá em Malaquias capítulo 4, verso 1 ao 3. Presta atenção que está escrito lá em Malaquias 4, de 1 ao 3. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade, que é pecado, né, serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Verso 2: Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a cura trará nas suas asas, e saireis e salteareis
como bezerros da estrebaria. Verso 3: e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Jesus vai vir como labareda de fogo. Está lá escrito lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, está falando que Jesus virá como uma labareda de fogo, no resplendor da sua vinda, virá como fogo, tá? Lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 10, Pedro escreve: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, na qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Tá? Então, quando Jesus voltar em glória e poder, tudo que está criado será destruído pelo fogo. É por isso que Pedro e Paulo falam para a gente viver de maneira piedosa, tendo sustento com que se cobrir, sejais com isso contente. Certo é que nada trouxemos e nada levaremos daqui. Pedro falando aí, aqui na segunda carta, ele falando a respeito disso, de que tudo vai ser queimado pelo fogo, a gente sabendo disso, que tudo vai ser destruído pelo fogo, de que maneira devemos viver no dia a dia? Juntando riquezas aqui na terra, posses aqui na terra, ou fazendo boas obras e juntando a riqueza no céu, no porvir? Jesus nos aconselhou: não juntai tesouros na terra, onde a traça come, o ladrão rouba, né? A ferrugem destrói, mas juntai tesouros no céu, tá? Então, tomem cuidado, não adianta juntar muita coisa aqui não, que a gente não vai levar nada, e quando Jesus voltar, vai ser tudo destruído pelo fogo, tá? Inclusive os ímpios, inclusive aqueles que não tiverem comunhão com Deus. Verso 29: o povo de Israel, por sua vez, atravessou pelo meio do mar em terra seca, enquanto as águas formavam a parede de cada lado. Verso 30: foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios naquele dia, e os israelitas conseguiam ver os cadáveres dos egípcios na praia. Quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele e passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. Depois desse grande livramento, houve edificação da fé, né? Eles passaram a confiar tanto em Deus quanto em Moisés por um período de tempo. A gente vai ver quanto tempo isso aí vai durar, né? Porque a memória do pecador é curta. Infelizmente a gente não tem um coração grato e não tem uma memória muito boa para nos lembrarmos e sermos gratos continuamente. E daí vem as murmurações, tá? Por nossa amnésia espiritual e por nossa ingratidão, vem as murmurações, que a gente vai falar sobre isso à medida que quem estiver lendo aí a palavra, tá? Eu só estou dando aqui um spoiler, mas esse spoiler você já conhece. Se você já é um cristão, frequenta alguma igreja, já ouviu alguém pregando, possivelmente você já sabe deste contexto aí que vai acontecer com a comunidade de Israel. As suas murmurações são bem conhecidas. Amém? Gente, aqui a gente termina aí o capítulo 14, tá? Para amanhã a gente vai ler o capítulo 15, tá bom? Então vocês, durante o dia, separem um tempinho para ler o capítulo 15 de Êxodo, e assim, à noite, às 9h30, na live 37, estaremos aqui para poder refletir aí, continuar refletindo aí na palavra de Deus, tá? Possivelmente eu vou estar fazendo um capítulo por dia, a não ser se o capítulo for muito pequeno, tá? Muito pequeno. Aí eu posso fazer 2, tá? Já estou me preparando porque daqui a algumas semanas possivelmente eu vou me mudar e ali vou ter que começar um trabalho missionário ali na cidade nova que estaremos chegando, e aí eu não vou ter tanto tempo. Eu não sei como será a minha vida ainda, né? Eu estou aqui, está sendo de um jeito, mas quando chegar lá vai ser outro, completamente diferente.
Então eu tenho que estudar aí para ver o que vai acontecer, como vai acontecer, para ver qual será o melhor momento da gente fazer as lives. A gente vai continuar às 9h30, mas se porventura alguma coisa acontecer, a gente vai talvez ter que mudar o horário das lives, tá bom? Mas eu não quero deixar de ter live, até porque eu quero usar esse veículo aqui para aquelas pessoas que estiverem sendo evangelizadas lá na cidade. Eu vou estar passando no meu perfil para que elas possam estar acompanhando e estudando a Bíblia à distância, né, um pouquinho, mas elas possam estar estudando, e durante a semana, quando eu fizer as visitas, se elas estiverem com dúvida em alguma coisa, elas possam conversar comigo. Eu vou usar o Instagram aí como um meio de estreitar os relacionamentos ali e possibilitar o ensino, tá? O ensino da palavra para aqueles que estiverem, Deus estiver acrescentando a nossa igreja, que vai ser aberta ali naquela cidade que eu estou indo morar. Amém? Kate, ore por mim, Deus sabe de tudo. Amém, Kate. A gente vai apresentar a sua vida. Ore pela minha cunhada, ela foi socorrida para a UPA. Amém. Vamos orar pela sua cunhada, Andréa. Orem por minha filha, tá? Ela começou uma febre ontem e hoje deu uma pioradazinha, deu uma melhoradinha de manhã e agora piorou de novo. Então orem por minha filha Esther, tá? Para que Deus venha estar assim abençoando, que seja apenas um resfriado, algo simples, né? E que Deus me proteja para não pegar essa gripe, né? Porque tá chegando aí o concílio, dia 18 tem concílio, eu não quero estar gripado lá no concílio, né? Tem que estar bem fisicamente e espiritualmente para poder passar pelo concílio ali o melhor possível. Misericórdia da minha vida. Então ore por mim aí também, para que Deus, né, me proteja e me guarde aí, para que eu esteja ali saudável no concílio. Minha netinha também estava com muita febre, mas já está melhor. Amém. Louvado seja o Senhor, André. Vamos estar orando aqui agora, neste momento, agradecendo aí por este momento de reflexão da palavra. Oremos. Pai amado, vemos humildemente o Senhor neste momento, lhe agradecer pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Obrigado, Deus, por este dia. Obrigado aí por este momento de reflexão da sua palavra, que os ensinamentos aqui extraídos, ó Pai, as aplicações que nós trouxemos nos nossos dias, que o Senhor venha nos fazer refletir a respeito delas, ó Pai, e nos colocar no lugar ao qual o Senhor almeja que estejamos, na posição que o Senhor tem para nós, que possamos estar na brecha, intercedendo ao Senhor por aqueles que ainda se encontram perdidos, cada um dos nossos amigos, familiares, colegas de trabalho, Senhor, que não tiver ainda um encontro pessoal com Cristo, que o Senhor venha nos impulsionar a sermos intercessores, possamos ficar na brecha, intercedendo por cada um deles, para que o Senhor venha fazer a boa obra na vida de cada um deles e os trazer para a nossa família. Obrigado, Deus, pela vida dos que estiveram aqui presentes conosco, dos que passaram, daqueles que vão assistir essa live, que o Senhor vai abençoando a vida de cada um. Quero lhe apresentar a vida da cunhada aqui de Andréia, Deus, que foi levada agora para o UPA, a gente não sabe o motivo, mas se precisou ser socorrida, foi algo grave, mas o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor tudo pode, ó Pai, que o Senhor venha estar ali usando os médicos ali, os enfermeiros, para que possam diagnosticar o que está acontecendo e possa ser tratado da melhor maneira possível, que haja restauração física desta cunhada de André. Eu não sei se ela é cristã ou não, Deus, tu o sabes, então o Senhor vai ali, trabalhando também no lado espiritual, que usando essa situação toda para que ela possa se aproximar um pouco mais de Ti. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam e são chamados segundo o Seu decreto, o Seu propósito, Deus. Quero apresentar aqui a vida da Kate. O Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe o que está acontecendo na vida dela, o que ela tem passado, qual é a necessidade dela, Deus, o Senhor conhece. Que o Senhor vai entrando assim, em providência segundo o Seu propósito, segundo o Seu projeto, de acordo com aquilo que o Senhor tem planejado para ela, que o Senhor venha entrar em providência e trazer resposta a esse contexto, a essa situação que ela está passando. Quero apresentar minha filha Esther, que está com febre, ó Deus, tossindo, que o Senhor venha ter misericórdia, venha restaurar a saúde da minha filha e venha me proteger, me livrar aí, quem sabe, se for da tua vontade, desta gripe, que eu não venha desenvolvê-la, ou se desenvolver, eu venha curar o mais rápido possível, Deus, para que ali no concílio, no dia 18, eu esteja bem, completo, inteiro, física e espiritualmente ali, para poder dar lugar
para aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Quero apresentar aqui já o contexto ministerial, a casa que estamos aguardando ali, que o Senhor venha entrar em providência em todas as situações, todos os detalhes, e que tudo venha fluir de acordo com o seu projeto, seu propósito. O Senhor venha nos usar conforme a sua vontade, Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Vá assim nos abençoando, nos guardando, nos dando a noite tranquila e o início de semana abençoado aí. Que o Senhor venha nos abençoar durante toda essa semana e nos trazer todos os dias aqui às 9h30, para que possamos refletir um pouco mais da sua palavra. É no nome de Jesus que oramos e todos dizem amém? Amém, gente? Oh, meu Deus, ela não é cristã. A Vani colocou depois: oração por meu primo Marcos Antônio, tumor na misericórdia, irá fazer cirurgia. Gente, apresenta aí o Marcos Antônio. O Ronaldo Miranda, eu não vi, Vani, eu vi agora. O Ronaldo Miranda por libertação e o Gustavo Miranda e Gabriela, possivelmente por libertação. Daniele Miranda e Euclides, Isabela Miranda, Maria Adelaide, são possivelmente aí, possivelmente parentes da Vani, né? Que sua família toda aí, Deus venha cumprir o projeto, o propósito que Deus tem para cada um dos membros da sua família, segundo a vontade dele, tá? Que Deus venha libertar, venha transformar e venha resgatar aqueles que o Senhor já conhece e sabe que irão se render. Infelizmente a gente sabe que nem todos irão, mas a gente vai estar sempre intercedendo por nossos amigos, nossos familiares, porque o projeto é de Deus, não é nosso. A gente não sabe quem se rende, quem não se rende. A gente tem que lançar semente nos corações de todos e orar por todos, e Deus vai trazer aquele segundo o propósito, o projeto e a vontade dele para a nossa família, tá? Sejamos gratos com tudo que Deus já tem feito em nossa vida e ao nosso redor, tá? Evitemos de murmurar ou reclamar, algo nesse sentido. A gente vai estudar sobre isso um pouco aí lá na frente, quando estiver lendo aí a Bíblia. Valeu, Vani, pela sua presença aí, tá? Você estava meio sumida, mas voltou de novo. Que Deus abençoe. Obrigado, Andréia. Obrigado, Kate. Minha esposa estava por aí também. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma pessoa aqui que está presente. Acho que muita pessoa passou e saiu. Mas muito obrigado aí pela presença de cada um de vocês. Amanhã, live 37, Êxodo capítulo 15. Leiam Êxodo capítulo 15. Amanhã nós vamos ler e meditar nisso aí. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês, lhes dar uma noite tranquila, uma semana abençoada na presença do Senhor. É no nome de Jesus aí que eu almejo tudo isso para vocês, viu? Um grande abraço e orem pelo meu conselho, por mim e pela minha filha. Deus abençoe. Fui.